Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal Tio Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Letícia, Simon, todo o time aqui do Tempo. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e poder falar de Minas Gerais. Melhor do que isso, falar dos municípios de Minas Gerais, falar do nosso povo mineiro. Vou aproveitar também aqui e agradecer, Simon, obrigado por estar aqui com a gente. Simon, que é repórter de política. Obrigado, Letícia. Obrigado, prefeito. Prazer estar com vocês. Quero começar perguntando um pouco sobre a AMM, né? Tem quase 10 meses que o senhor está à frente, né, da Associação Mineira de Municípios. Qual que foi o diagnóstico que o senhor já fez ali da associação e o que já deu para poder fazer nesse tempo? Veja, em Minas Gerais nós temos 853 municípios, regiões muito diversas, cada município com a sua particularidade, a sua peculiaridade. Nós temos municípios mineradores, outros do agronegócio, municípios ricos, pobres, municípios de todas as vertentes e características. Então é um desafio muito grande conciliar todas essas demandas, e especialmente em um ano que é o pior ano desde que eu que estou reeleito, né, eu assumi em 2021. 21, 22, 23, 24 foram anos razoáveis para os municípios em termos de arrecadação, em que pese a pandemia tenha acontecido, todas as dificuldades, mas perto de 2025 foram anos um pouco mais tranquilos. Esse ano tem sido um ano muito difícil, um ano em que nós temos restrições orçamentárias, a arrecadação ela tem caído em algumas vertentes, alguns tipos de impostos, né? Nos municípios, por exemplo, o ITBI, que é o imposto da venda de imóveis, né? Essa movimentação ela tem reduzido em grande parte do estado. Isso se reflete no caixa das prefeituras. Então, não tem sido um ano fácil. E nós temos ainda as pautas bomba no Congresso Nacional, principalmente, que são situações que muitas vezes até são positivas para o servidor público, no caso dos pisos, né? Mas acabam recaindo somente nas costas dos municípios. Então nós temos lá a PEC da segurança sendo discutida também, que acaba criando a figura da polícia municipal e que também vai ter dificuldade aí para os municípios se isso avançar dessa forma, porque o dinheiro é um só. Se hoje existe dificuldade em manter a polícia militar, em aumentar o efetivo, em fazer grandes investimentos, como é que a gente ainda vai ter uma situação para criar uma outra polícia? Então todos os dias tem isso no Congresso, todos os dias avança alguma coisa no Congresso que não indica a fonte de onde vai vir o recurso, e o recurso acaba caindo ali, a dificuldade acaba indo ali só para o município. Então, todos os dias a gente tem esse trabalho. Por outro lado, tem sido gratificante poder defender o interesse do povo mineiro, porque quando a gente defende o interesse do município, nós estamos defendendo o interesse do povo mineiro. As pessoas vivem nos municípios, né? E sempre repetindo que essa lógica de retirar 85% do dinheiro das cidades e levar tudo para Brasília e para Belo Horizonte, né, para os governos estaduais, é uma lógica perversa. A gente fala tanto de pacto federativo, mas o nosso pacto federativo é uma ficção. Ele está todo de cabeça para baixo. Quando você pega a Constituição Federal, olha lá a atribuição dos municípios, em muita coisa. A atribuição do Estado e da União as atribuições são menores, mas o recurso é o contrário, quase todo o recurso está em Brasília e Belo Horizonte e pouco recurso nos municípios. Então, os prefeitos e prefeitas, eles são mais cobrados, eles têm mais atribuições, mas têm menos dinheiro. Então, essa é a nossa luta diariamente. Essa situação que o senhor citou, prefeito, das chamadas pautas bombas, isso não é uma novidade, né? Isso vem acontecendo nos últimos anos. A gente já tem um cálculo por parte da AMM, dos municípios aqui em Minas, do quanto que essas chamadas pautas bombas implicam em custos a mais para o cofre das prefeituras aqui no estado? Temos a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. A AMM é a estadual, né, aqui de Minas, e temos as outras estaduais dos outros estados da federação, e tem a CNM que congrega todo mundo. Ela tem todas essas estimativas. E cada uma dessas pautas bomba que tem avançado, elas têm o custo de 20 bilhões para os municípios brasileiros, 50 bilhões, 70 bilhões, é um custo multibilionário. Cada uma delas tem um custo muito alto e nos preocupa muito,
porque os prefeitos e as prefeitas, a gente fica muito imerso no desafio ali do dia a dia. A gente está sempre apagando incêndio. Nós estamos tentando pagar o almoço e a janta. A gente não consegue pensar muitas vezes no mês que vem, no ano que vem. Então, algumas situações, como a PEC da segurança ou mesmo a privatização da Copasa, ela acaba passando de forma que não haja o debate necessário. Isso mereceria, inclusive, né, a gente tem alertado os gestores em relação a isso, nós deveríamos parar para discutir essa situação, e se nós não somos procurados, se os municípios não são respeitados em suas prerrogativas, se não há consideração com os municípios em relação ao custo, né, que isso vai cair tudo no colo dos municípios, nós vamos ter que parar as nossas atividades do dia a dia e vir para Belo Horizonte, ir para Brasília, para poder fazer esse contraponto, que é super importante e, aliás, esclarecedor. A questão, por exemplo, da PEC da segurança. No discurso, quando você discute a proposta, é tudo muito bonito. Não, nós vamos melhorar a segurança pública, vamos aumentar, vamos criar a polícia municipal. Mas espera lá, da onde vai sair o recurso? É preciso considerar que o recurso é um só. E aí, repetindo o que eu falei, se já não há recurso para ampliar o efetivo da Polícia Militar, para fazer grandes investimentos, se os municípios já pagam convênios com as forças de segurança que deveriam ser custeadas só pelo Estado, porque é atribuição do Estado. Eu estou falando de Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e ainda acrescentaria IMA, Emater, Hemominas. Se os municípios têm que ceder funcionários até para o judiciário, que tem tanto recurso, né? Tem um orçamento muito bom, como é que a gente ainda vai criar uma outra estrutura? Então o debate ele fica prejudicado quando um lado da história não é ouvido. Por isso é que nós vamos sempre para Brasília, por isso que a CNM existe, por isso que a AMM existe. Aliás, na semana que vem, nós temos reunião do Conselho Político da CNM, que é formado exatamente pelos presidentes estaduais das associações, para debater esses temas. E esse ano de 2025 tem sido um ano em que muita coisa avançou no Congresso, que vai dar problema, porque a bomba vai explodir no colo dos prefeitos e das prefeitas, que são sempre os mais cobrados. A questão do saneamento, por exemplo, Copasa. O governo do estado não faz contrato de água e esgoto lá na cidade, quem faz é a prefeitura. Quando tem um buraco da Copasa na cidade, o cobrado é o prefeito, não é o governador. Quando falta água em um bairro de Patos de Minas, ou de qualquer outra cidade de Minas Gerais, sou eu que sou cobrado, o prefeito é que é cobrado. Então a discussão ela não pode avançar, sendo que o dono do problema acaba sempre sendo o município. E falando nessa questão de Copasa, né, como que o senhor tem acompanhado essas discussões ali sobre a privatização da Copasa, toda essa tramitação ali na Assembleia? O governo tem todo o direito de propor a privatização do que ele quiser. É uma sociedade de economia mista, ou seja, metade da empresa é do governo do estado e outra metade é dos acionistas. Então ela já é privatizada em metade, né? E a Copasa já avisa lucro. Feito esse contraponto, né? A gente precisa deixar isso claro, eu reafirmo, o governo tem direito de privatizar. A Assembleia de Minas é quem tem a prerrogativa de votar, a gente respeita a opinião de todos os parlamentares, essa discussão está sendo feita lá, tem muitos contra, a maioria tem estado a favor até aqui. Agora, não podem os municípios serem deixados de lado nesse debate, porque eu repito, quem contrata serviço e quem é cobrado no dia a dia, o poder concedente é o município. Hoje a MM então é contra? A MM não está contra nem a favor, não se trata disso. Acho que o debate ele vai muito além. Porque a minha visão pessoal é uma coisa, eu posso ser a favor, mas tem muitos prefeitos que são contra. A gente não vai conseguir uma unidade. Nós temos prefeitos de esquerda, prefeitos de centro, prefeitos de direita. Então você vai ter prefeitos contra, a favor. Mas o que a MM precisa garantir, e é nisso que nós estamos trabalhando, é que as prerrogativas dos municípios sejam respeitadas. Principal delas, o município tem o poder de aceitar ou não um contrato com uma empresa que vá comprar a Copasa. Ou seja, o governo pode privatizar a Copasa. A Assembleia aprovou? Ok, nós vamos ter que aceitar. Agora, não venha impor um contrato com os municípios, sendo que nós não somos obrigados pelo marco regulatório do saneamento, que nos dá a prerrogativa. Se a empresa estatal for privatizada, tem que ser discutida agora com o município, caso a caso.
Eu quero renegociar, eu não quero, eu aceito, eu não aceito, eu posso licitar uma outra empresa, eu posso assumir o serviço. Agora, é lógico que a discussão ela ainda vai muito além disso, porque dos 853 municípios mineiros, mais de 600 têm Copasa, e quase todos não têm condição de assumir o serviço. Assumir o serviço requer um investimento em maquinário, um investimento em engenheiro, em profissional. Os municípios estão custando, gente, a realidade é que os municípios custam a manter o básico, fazer a limpeza, pagar os funcionários, manter o dia a dia da cidade ali. Assumir um serviço que está completamente fora da sua realidade financeira é algo impossível. Então, que seja feita uma licitação. Mas como é que vai fazer uma licitação se o município tem 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, 8 mil, 10 mil, 15 mil? Essa licitação, essa concessão, ela não para em pé, ela não tem viabilidade, porque aquele município ele é deficitário, ele dá prejuízo, como hoje dá para a Copasa. Como é que funciona hoje a Copasa? A Copasa tem lucro em municípios como Belo Horizonte, em municípios como Patos de Minas, que é a minha cidade, tem 170 mil habitantes, município médio para cima dá lucro para a Copasa. E aí o lucro que esse município dá, ele é utilizado para subsidiar o município que dá prejuízo. Então uma privatização só vai dar certo se você tiver o subsídio cruzado, se você tiver mecanismos de defesa, entre aspas, né, desses municípios menores, as unidades regionais, porque aí você faz os blocos e faz uma espécie de uma concessão, por exemplo, de vários municípios somados, aí sim viabiliza. Mas é preciso respeitar o direito de cada município, e o município está representado pelo seu prefeito ou prefeita, que foi eleito para tomar esse tipo de decisão junto da população, e não para vir uma discussão de Belo Horizonte decidida numa mesa de reunião, sem considerar a peculiaridade de cada região. Então a gente entrou com um questionamento junto ao Tribunal de Contas do Estado, simplesmente contra a privatização, não, para garantir que os municípios tenham o poder de decisão também. E também entramos com emenda junto à Assembleia Legislativa, que já aprovou em primeiro turno, e o momento de entrar com a emenda é justamente agora. Estive reunido com o presidente da Assembleia, entregando a ele uma emenda que deixa mais claro esse direito que todos os municípios têm de discutir individualmente a situação, tendo a prerrogativa de, se for o caso, pelo menos renegociar, melhorar o valor da tarifa, garantir que obras sejam feitas para aumentar a captação e distribuição de água, garantir que a estação de tratamento de esgoto seja feita ou que seja ampliada quando ela já existe, garantindo que a substituição de tubulação, por exemplo, a gente tem muita tubulação de amianto, aquela tubulação velha de um material que nem é utilizado mais e que vive rompendo quando passa um caminhão pesado ou quando faz muito calor, ela dilata, ela rompe. E aí isso causa aquela falta de água, né? A tubulação está passando em uma região às vezes mais baixa da cidade e levando a água para uma outra região mais alta. Quando rompe aqui, ela corta e falta a água. Então tem que trocar essa tubulação. Isso quem conhece é o gestor do município. E ele que está ali, ele já sabe rua por rua aonde dá problema e ele não pode ser ignorado nesse debate. Aí a gente vê com muita preocupação que nós não fomos sequer procurados. E me preocupa mais ainda ver o governo afirmar o seguinte: mas nós não fomos consultados. Peraí, não são vocês que têm que ser consultados. Os municípios é que têm que ser consultados. Porque a Copasa presta serviço para os municípios. Então, essa visão, ela reforça aquela convicção que a gente tem e sempre reforça que o interior, muitas vezes, é deixado de lado. Quem está na capital se fecha em uma bolha e toma as decisões achando que a realidade de Belo Horizonte é a mesma de Conceição do Mato Dentro, que Patos de Minas, ou Heliodora, lá no sul de Minas. Cada cidade, e principalmente em Minas, que é um estado tão grande, cada cidade tem a sua característica. E a nossa luta é para que os municípios sejam respeitados e estejam na mesa em igualdade de discussão para poder tratar de temas tão sensíveis como é a questão do saneamento. Ô, prefeito, essas emendas, né, que vocês apresentaram na Assembleia, por si só elas são capazes de trazer essa segurança para os municípios, porque a gente sabe que no caso dos municípios menores, né, vamos pegar o exemplo aí do norte de Minas, há uma dificuldade maior para viabilizar esse processo, né, seja por uma licitação, municipalização. Essas emendas podem sim, de fato, garantir essa segurança que o município precisa. E uma outra pergunta. O senhor cita a falta de diálogo do governo. Aonde o governo falhou, na sua opinião,
durante essa tramitação? Foi lá no início, na construção do texto, foi durante as reuniões da Assembleia? Onde que está o principal ponto de falha do governo, na sua opinião, desde o início das discussões em torno da privatização da Copasa? Bom, começando pelo final, né? Lá no meu município eu fiz uma PPP de iluminação pública. Eu cobrava a taxa de iluminação pública da população e ficava ali trocando as lâmpadas queimadas, tinha aquela iluminação lá de vapor de sódio, vapor de mercúrio, aquele amarelado, né? Hoje está 100% LED, é o melhor serviço que eu tenho, tem telegestão, não fica nada queimado mais, 48 horas troca. Essa discussão demorou 1 ano lá na minha cidade, para que os distritos da zona rural fossem contemplados, para que as escolas, as creches, os postos de saúde tivessem uma iluminação especial em volta deles, para que a gente tivesse um projeto luminotécnico para cada avenida e para que todos compreendessem. A discussão da privatização da Copasa, embora seja um desejo do governo desde o início do primeiro mandato, ela foi acelerada repentinamente agora, e o que me parece é que, olha, agora vamos com tudo ou vai ou racha. E não teve a discussão necessária. Os municípios precisavam ter sido chamados para apresentar a modelagem, né, para que o governo apresentasse seus planos. E tudo foi, de certa forma, atropelado. Se a gente comparar, por exemplo, com o processo da Sabesp em São Paulo, foi um processo muito mais sólido, muito mais bem consolidado, e nele que a gente está se espelhando, inclusive, para propor emendas. E diga-se de passagem, a AMM entrou com a emenda, apresentou ao presidente da Assembleia ontem, e depois ele me ligou me dando um retorno, e algumas adequações ali podem ser feitas, mas os próprios deputados também entraram com várias emendas. Então o projeto vai ser votado em segundo turno e vai haver uma grande discussão em relação a essas emendas. Hoje mesmo está tendo audiência pública, na segunda-feira vai ter outra. Então não é algo assim que foi aprovado em primeiro turno e vai ser aprovado ou não da mesma forma. O projeto vai sofrer alterações. E o próprio marco regulatório, aí respondendo a sua primeira pergunta, o próprio marco regulatório, ele já assegura que os municípios vão ter o poder de decisão. Mas nós estamos no Brasil, a gente sabe como é que são as coisas, né? Às vezes os municípios vão ser atropelados, então a gente quer deixar mais claro o projeto, para que o projeto dê essa tranquilidade, para que nele esteja ali muito claro que cada gestor vai ter a liberdade de sentar primeiro com a empresa. Porque a Copasa já começou a mandar cartinha para os municípios para renovar o contrato até 2072. 2072 é um número tão... É tantos anos que até 2072 ou 2073. Ou seja, quando a gente reclamou da falta de diálogo, de informações, veio essa situação, não, vocês vão receber um comunicado. Um comunicado não, é uma carta para renovar o contrato, para aumentar a segurança financeira da concessão. Então, Belo Horizonte já até renovou o contrato, deve ter tido uma bela de uma negociação, eu imagino, e todos os municípios também têm que fazer a mesma coisa. É isso que a gente precisa deixar claro. Belo Horizonte teve a condição de renegociar, então todo município também vai precisar renegociar. Esse é o alerta que a gente deixa para cada gestor, é o que a AMM está comunicando todos os dias com os prefeitos e é o que nós estamos buscando deixar mais claro através da emenda no projeto. Pode privatizar, se o governo quiser e a Assembleia aprovar, infelizmente, quem é contra, nós temos que respeitar. Agora, chega de deixar os municípios como os últimos a saberem e sem opções, né? Vai chegar um momento em que agora é a hora dos prefeitos. No município, quem tem o poder de decisão é o prefeito ou a prefeita. Então, nós vamos trabalhar o quanto for necessário para que todos os municípios tenham a condição de melhorar o serviço. E aí cada um vai ter a sua condição ou não, vai ter a sua liberdade de dizer, não, eu não aceito a empresa, não, ok, eu quero, mas eu vou rediscutir, não, eu vou assumir o serviço. Tem município que quer assumir o serviço, tem um serviço autônomo, um SAI ou um DEMAI, e tem outros que querem fazer licitação. Não, eu não vou fazer necessariamente com a empresa que comprar a Copasa, eu vou fazer a minha própria licitação, considerando as minhas particularidades aqui. Já tem um levantamento aí de como que deve ser a adesão dos municípios? Ainda não existe isso. Nós não temos esse levantamento e muitos prefeitos ainda estão aguardando esse desfecho, né, da votação da Assembleia, e a AMM vai
conversar, tem alertado todos os prefeitos para que eles tenham muita atenção em relação a essa situação, porque saneamento é muito sensível. Você tratar de fornecimento de água para a população e também de tratamento de esgoto, ou não tratamento, né, que hoje a gente tem tantos lugares que ainda não tem, que tem a coleta do esgoto, que ele simplesmente tem a tubulação ali que sai do comércio ou da casa, mas não tem o tratamento, não tem a estação de tratamento de esgoto. E a gente precisa avançar nisso. O marco regulatório do saneamento, a lei federal foi proposta exatamente para que a gente mude essa realidade de metade do Brasil não ter esgoto adequado. Então, o poder público falhou nisso. Governos federal, estadual, independente de partido, independente de qual governo, a gente falhou. Tem décadas e décadas e não consegue avançar, não tem esgoto adequado para a população. Então, o setor privado, ele está entrando, aí é uma polêmica para 1 quilômetro de polêmica, né, que tem gente que é contra, e eu, particularmente, a minha visão aqui, se me permitem, é que a concessão bem feita, ela funciona, mas nós temos muitos exemplos de concessões mal feitas, né? Esse é que é o problema. É igual rodovia, por exemplo. Quem é contra um pedágio barato e com rodovia duplicada? Acho que todo mundo quer. Agora, o problema é o pedágio caro com rodovia, pista simples e sem nenhuma melhoria, sem rotatória alongada, sem terceira faixa, que é o que está acontecendo em algumas regiões de Minas Gerais. No cenário que está posto, desculpa, Letícia, só um ponto que eu acho que é importante esclarecer, o prefeito, da tramitação do PL e da ausência de escuta dos municípios. O senhor vê que pode haver um risco de judicialização, por exemplo, após a privatização ser aprovada em segundo turno, justamente pelo fato dos municípios não terem sido ouvidos, e isso pode virar, né, parar na justiça? Nós respeitamos muito a opinião de cada gestor e não há consenso em relação a esse tema. Aliás, a AMM fez uma pesquisa para identificar os maiores desafios de Minas Gerais, dos municípios, as soluções esperadas pela população e fez essa pergunta, inclusive, se as pessoas são a favor ou contra a privatização da Copasa e da CEMIG. Tem muita gente a favor, mas a maioria é contra. Então, a gente respeita isso e eu não posso colocar as minhas opiniões pessoais acima da questão institucional da AMM. Então, como não há consenso, eu preciso preservar as prerrogativas de todos. Assim como o presidente da Assembleia tem lá deputados de esquerda e de direita, ele jamais vai conseguir fazer que todos pensem da mesma maneira. Eu preciso defender o direito dos municípios, as prerrogativas dos municípios. Agora, o direito de cada um também judicializar, isso existe. A gente sabe que não só os municípios, mas outros entes, né, poderão judicializar. Mas cabe agora aguardar a aprovação ou não desse projeto, né, que vai ser votado, ao que tudo indica, na semana que vem, depois dessas audiências, e que o processo seja bem feito e sem vícios, né? A gente espera que isso represente melhora do serviço. É isso que o mineiro aguarda, né? Como a questão de hospital, por exemplo. Lá no meu município eu abri uma Santa Casa de Misericórdia junto da população, da nossa instituição de ensino lá da Fundação Educacional, e havia uma discussão muito grande na época. Não, precisa ser um hospital municipal. Gente, você acha que a pessoa que está lá esperando a cirurgia está preocupada se é um hospital municipal, ou se é uma Santa Casa, ou se é Albert Einstein, ou se ela quer a cirurgia e que seja bem feita. Então essa discussão ela acabou na medida em que a nossa Santa Casa, lá que tem mais de 200 leitos, trouxe de volta o tratamento de câncer de coração e zerou as filas das cirurgias, várias delas, né? A mesma coisa a questão do saneamento. O pessoal tem muito medo da privatização porque isso ficou estigmatizado como algo negativo. Mas se for feito e melhorar o serviço, é o que todo mundo quer, né? Ninguém está aqui para ficar brigando, para ficar abraçado simplesmente à ideologia que todos nós temos. Mas aí é o que eu disse, se o processo for bem feito e melhorar o serviço, é o que todos nós desejamos. E a AMM está cumprindo o seu papel para garantir que isso aconteça. Prefeito, falando um pouco além, né, dessa relação ali das discussões do Estado, como que tem sido a relação da AMM, do senhor com o governo do Estado, né? Logo depois das eleições da AMM, o senhor se desfiliou do Partido Novo, muito se comentou ali até de um possível mal-estar ali com o governador Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões, por não ter apoiado ali enfaticamente a campanha do senhor. Como que está esse relacionamento hoje em dia?
Olha, da nossa parte não existe mal-estar, tanto que nós marcamos uma reunião com o governador, com toda a diretoria da AMM. Lá estávamos mais de 30 prefeitos e prefeitas de todas as 10 macro-regiões de Minas Gerais e nós apresentamos as principais demandas dos municípios, que são elas, né? Os hospitais regionais que precisam ser entregues, as principais rodovias, as despesas que hoje os municípios custeiam e que são do Estado, Polícia Civil, Militar, Bombeiros, IMA, Emater, funcionários cedidos, construção de delegacia com recursos do município, pagamento de aluguel. A gente apresentou tudo isso no maior clima de cordialidade, muito respeitosamente, mas parece que por parte do Estado está havendo aí um desrespeito em relação à AMM, e aí o desrespeito não é comigo, não. O desrespeito é com os municípios todos de Minas Gerais, porque a gente não teve nem resposta desse documento. Isso vai já para 90 dias, e de lá para cá está havendo esse distanciamento que eu lamento profundamente, porque, por exemplo, com o governo federal, eu não votei no presidente que está lá, mas eu tenho noção da minha responsabilidade de ter um relacionamento institucional com o governo federal enquanto presidente da AMM. E até como prefeito de Patos. Se quase 65% dos recursos estão lá em Brasília, eu tenho que ir atrás desse recurso. É a minha responsabilidade como gestor do município de Patos e representando todos os municípios, eu tenho que ter essa relação institucional que vai ser verificada, inclusive, no dia de amanhã, que a gente vai ter a caravana federativa do governo federal aqui. Quem gosta do governo, gente, quem não gosta, inclusive é opção para ir lá reclamar, apresentar as demandas dos municípios. Se você tem algo contra o governo federal, aí que você tem que participar mesmo e apresentar de forma republicana, democrática, transparente as demandas. A mesma coisa em relação ao governo do Estado. A AMM não vai se furtar ao seu direito de apresentar as demandas dos municípios de forma independente, com muita convicção e com muita firmeza. Isso a gente tem feito. Eu não sei se isso tem incomodado o governo, mas eu estou muito tranquilo. Tem questões políticas no meio? Pergunto isso porque o senhor também tem colocado ali um possível candidato ao governo do Estado. Se o senhor acredita que pode ter essa motivação? Ao defender os municípios de forma muito convicta, a gente acaba suscitando outras possibilidades, já que no ano que vem tem eleição. E o governo também tem os seus interesses na eleição do ano que vem, o governo federal também tem, os deputados também têm, os prefeitos. Isso é natural. Só que a gente precisa ter a maturidade e, mais do que isso, a responsabilidade de saber separar as coisas. Eu procuro separar muito bem. Quando eu estou aqui no microfone conversando com vocês, eu estou representando os municípios, eu não estou aqui em campanha política. Se eu for no evento do governo federal, eu também não vou estar em campanha política. E quando eu trato da questão da Copasa ou dos pedágios, eu não estou em campanha política, eu estou simplesmente reproduzindo o que os prefeitos e prefeitas trazem para mim. Eles é que me procuram falando da preocupação com a condução do processo de privatização da Copasa. Eles é que me procuram manifestando, por exemplo, preocupação com a centralização da regulação da saúde só em Belo Horizonte. Isso hoje é regionalizado, né? Cada região tem a sua regulação das vagas de UTI, das cirurgias, e o governo vai centralizar tudo em Belo Horizonte. Também não tinha comunicado aos municípios. E, mais uma vez, nós é que vamos sofrer lá na ponta. Então a gente procurou o secretário de Estado de Saúde, que gentilmente nos atendeu, e nós chegamos num consenso. Foi um exemplo de algo que foi resolvido. Então é simplesmente isso que a gente deseja. Agora, se isso incomoda, aí eu já não posso fazer nada. Eu estou muito tranquilo e estou cumprindo a minha obrigação de defender os municípios. Prefeito, o senhor acha que as preocupações políticas, né, tanto do governador Romeu Zema a nível nacional e do vice-governador Matheus Simões a nível estadual, isso tem prejudicado pautas importantes aí para o Estado? Essa avaliação ela é feita pela população mineira. E muita gente concorda com o que você está falando, né? A própria pesquisa da AMM ela serve um pouco como um norte, as outras pesquisas que são também divulgadas. Uma boa parte da população mineira entende que o governador deve ficar mais presente em Minas Gerais e não deixar que as questões partidárias interfiram em situações tão importantes como a negociação do Propag. Existe hoje uma rixa, isso é claro, né? Nas redes sociais do próprio governador, em manifestações do presidente da República, né? Ele critica também o governador do estado,
E aí é onde precisa haver justamente o que nós mencionamos aqui, que é a responsabilidade e a maturidade de entender que politicamente não existe a convergência, mas a união dos interesses que são comuns, ela precisa acontecer. Então essa discussão, ela está se arrastando e a gente percebe a dívida de Minas ultrapassando 200 bilhões de reais. Ou seja, a dívida de Minas Gerais dobrou nos últimos anos. Isso é muito preocupante. Junto ao governo Bolsonaro não foi trilhada ali, não foi encontrada uma solução, e junto ao governo Lula também não se encontrou até agora, ou pelo menos não se sacramentou nessa discussão que foi aí guiada, né, digamos assim, pelo presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Leite, e o senador Rodrigo Pacheco, que, aliás, a gente precisa admitir que nessa situação eles contribuíram bastante ao buscar uma solução que é menos penosa ao governo do Estado, já que o IRRF, né, o Regime de Recuperação Fiscal, ele postergava a dívida, mas ele não avançava tanto no aspecto do pagamento da dívida. Já o Propag, não, ele consegue a amortização da dívida mais rapidamente, e eu acho que nesse momento a gente precisa resolver isso. Do contrário, não vai ter nem Estado para governar, gente. Essa é a realidade. Como é que o Estado de Minas Gerais vai fazer com os servidores públicos, com a segurança pública, com os professores? Como é que nós vamos fazer com as nossas estradas, com a saúde pública, se o Estado não der solução nessa dívida que já se tornou impagável? Acho que esse hoje deveria ser o centro do debate. E as candidaturas do ano que vem, elas naturalmente vão surgir, todo mundo tem direito de candidatar, se colocar nesse debate, mas nós precisamos debater mais soluções e menos partido político, menos briga, né? Essa divisão, porque ao cidadão mineiro pouco interessa, né? Quem está ali dentro do ônibus coletivo, quem está com dificuldade para pagar a conta da Copasa, da CEMIG, não quer saber de partido A, partido B, quer saber da solução dos seus problemas do dia a dia, né? Da vida real. Partido, o senhor fala que não deveria ter essa importância, mas no sistema que a gente vive, né, precisa, né, quem quer candidatar precisa de um partido. Hoje o senhor está, né, filiado a nenhum partido. Como que estão essas conversas partidárias? Em um determinado momento, muito se falou que estava muito próxima de uma filiação do senhor ao PSD, aí a gente vê também o senhor muito próximo também do Gabriel Azevedo, ao MDB. Com quem que estão sendo essas conversas? Como que estão essas alianças partidárias? Eu tenho muita tranquilidade para tratar desse tema, porque a legislação ela obriga, né, que a gente tenha um partido lá no ano que vem, né, 6 meses antes da eleição. Então a gente ainda tem tempo. E eu, de fato, estou conversando com republicanos, conversando muito. Já estive com o presidente nacional do PSD também, com o presidente do PL, com o presidente do MDB. E por que eu estou fazendo isso? Não é simplesmente para negociar a filiação, é para entender qual é o plano desses partidos para Minas Gerais e para o Brasil, mas principalmente Minas Gerais. Nós precisamos entender desses partidos qual é o espaço que a gente vai ter para a discussão de ideias, e não só para as candidaturas, e não só para essa rivalidade entre um lado e o outro lado. Eu estou sentindo falta de discutir a Minas Gerais do futuro, Minas Gerais para daqui 10, 15 anos. Nosso estado sempre foi um estado de vanguarda, por onde passaram as maiores decisões do Brasil, é o segundo estado da federação, e nós precisamos voltar a ser referência. A gente vê o Paraná avançando muito com o governador Ratinho Júnior, com uma aprovação recorde em termos de educação, com inovação, com tecnologia. A gente olha para Goiás, vê o avanço da segurança pública em Goiás e também nas estradas. A gente olha para São Paulo, tem um governador super dinâmico, que está inovando bastante, com grandes obras de infraestrutura. E em Minas Gerais nós temos também avanços, mas ainda muito longe do que precisamos. Ainda estamos aí com as estradas de Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país, muitas estradas ruins e poucas obras para que seja resolvida essa situação. Até na minha região tem uma obra importante, eu reconheço aqui, mas quando você olha Vale do Jequitinhonha e Mucuri, quando você olha a Zona da Mata está muito carente em termos de estradas. A região sul de Minas também, muitas estradas ali precisando de atenção. Região centro-oeste, região central aqui de Minas Gerais, enfim, precisando avançar bastante. E vem esse modelo
dos pedágios, que eu particularmente acho que, se a concessão for bem feita, como eu disse, é positivo, né? Você pagar um pedágio por um preço justo com a rodovia duplicada é ótimo. O problema é você pagar um pedágio alto sem nenhuma melhoria praticamente. O que está acontecendo na minha região, principalmente. Na minha região o Estado pediu ao governo federal um trecho de uma rodovia federal, foi estadualizado, trecho entre Patrocínio e Uberlândia. Foi colocado um pedágio de R$14, que é um dos mais caros do Brasil, e a empresa teve dificuldade inicialmente até para tapar os buracos da rodovia. Depois de muita briga, depois de ter ação judicial, que fizeram ali o tapa-buraco e o recapeamento. Mas não tem rotatória alongada, não tem terceira faixa, não tem duplicação, e está previsto o início desse tipo de obra em alguns trechos para daqui a 8 anos. Então eu não concordo com esse modelo. Agora o Estado apresentou e fez audiência pública lá na nossa região, e eu me manifestei de forma muito firme, junto com outros prefeitos, deputados, inclusive, e os moradores, que se for o mesmo modelo, a gente não pode aceitar. Porque eles estão querendo fazer o mesmo agora no trecho contrário, de Patrocínio até Montes Claros, passando por Guimarães, Patos de Minas, Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté, no entroncamento com a BR-040, passando por Pirapora e indo até Montes Claros, com a mesma modelagem, para ter melhoria estrutural só daqui 7, 8 anos, colocando pedágio de R$14, de R$10, se não me engano, até com um pedágio eletrônico, que é o Free Flow, né, que é aquela cobrança automática, desconsiderando, inclusive, que lá nós não estamos numa região, a rodovia, em sua maior parte, vai estar num trecho rural, não tem internet. Aí a concessão ela precisa trazer a internet. E isso é a primeira coisa que precisa ser colocado, porque como é que as pessoas vão entrar no site, como é que elas vão baixar aplicativo, fazer pagamento. Então o nosso temor é que vire, inclusive, um festival de multas, de pessoas ali, às vezes, mais humildes, que não estão entendendo aquele sistema, ou não vão ter o acesso à internet, vão passar naquilo e vão ser cobrados ou multados automaticamente. Então é uma solução que funciona para Belo Horizonte, porque aqui a gente está numa região toda urbanizada, com internet, e lá não, lá é diferente. Então isso se reflete, né, nessa visão que eu digo que muitas vezes a bolha da capital tem do interior, que basta replicar o que funciona aqui, lá no interior. E o pior, sem diálogo com quem está lá e que vai sofrer as consequências depois. O senhor estaria se aproximando mais dos republicanos, então, nesse sentido de voltando, né, com essa partidária, de entender os planos aí para Minas Gerais? O republicano seria onde o senhor estaria se encontrando melhor nesse momento, prefeito? Foi o partido que eu mais conversei até agora. O senador Cleitinho está lá, eu estive com o presidente nacional do Republicanos já por 3 vezes, e é um partido que tem nos dado esse espaço, e sendo muito justo, o MDB também está muito aberto a esse diálogo. Eu ia perguntar isso, o que o senhor tem encontrado muito com o Gabriel Azevedo, que também é possível candidato, né? Assim como com o Cleitinho, a gente tem conversado e buscado convergir, apesar de sermos... a gente tem algumas diferenças, né? O Cleitinho tem um perfil mais combativo, ele é alguém que é mais questionador, mas ele tem outras características também que são super importantes, que é a proximidade com a população. Essa sensibilidade de entender o que os mais humildes precisam, por exemplo. O Gabriel já é um cara muito mais técnico, ele é muito preparado, mas ele é da capital, ele tem uma visão aqui de Belo Horizonte muito boa, né? Já foi vereador aqui 2 vezes, presidente da Câmara, e tem agora começado a rodar o Estado também. A minha visão já é a visão do interior do Estado, onde está 70% da população mineira, onde a grande maioria do PIB de Minas Gerais está, e essa defesa dos municípios por entender ali o que os prefeitos, os vereadores estão falando, estão sofrendo no dia a dia. Mas entre MDB e republicanos, para que lado que o senhor pende mais? Olha, hoje eu estou mais próximo do Republicanos, mas o Republicanos e o MDB, eles têm uma tratativa de convergir e mais à frente definir a questão de candidaturas. Eu até acho, inclusive, que o momento agora, apesar de ser legítimo cada um se colocar como pré-candidato, é um momento de diálogo e de ver o que a gente tem em comum, né? Às vezes o indivíduo ele não tem a mesma ideologia que você, mas ele entende quais são as carências hoje de Minas Gerais e o que a gente precisa construir para o Estado. Então ali vai haver diálogo.
E, então, todos que querem construir um projeto novo para Minas Gerais, eles são super bem-vindos e a gente está conversando nesse sentido. Essa é a conversa com o Cleitinho, essa é a conversa com o Gabriel, e eu espero que todos tenham a maturidade, como eu terei. Eu posso garantir que o que for mais viável para Minas Gerais, para mim não tem problema, não tem situação nenhuma de vaidade. Eu ia perguntar justamente isso, a candidatura é ao governo do estado ou pode ser deputado federal? Como que estão isso? Pode ser a vice, compondo como vice também alguma chapa? Como que seria essa viabilidade? Hoje eu tenho uma obrigação firmada com a população de Patos. A população me contratou, entre aspas, pelo voto para ficar lá até dezembro de 2028. E os prefeitos confiaram em mim para ficar também na MM, cumprindo essa obrigação de representá-los. Qualquer outra situação, ela só vai ser decidida com muito debate, com muita conversa, e eu não quero de forma nenhuma deixar de lado as obrigações atuais que eu tenho. Agora, eu quero sim participar de um projeto para Minas Gerais, que olhe Minas Gerais para o futuro, que traga as soluções que as pessoas estão esperando. Eu não descarto uma candidatura ao governo de Minas. Vice, Senado ou deputado federal, isso não é o nosso foco nesse momento. A gente não está discutindo esse tipo de possibilidade, até mesmo porque o que eu vejo é que o momento não é de ter candidato de si mesmo, né? Não é de falar eu vou para esse cargo, não vou para aquele. O momento é de você propor aquilo que as pessoas estão esperando. A construção política sempre foi feita assim, e se não está sendo, precisa voltar a ser, né? Nós não podemos definir candidato só porque ele mesmo quer ou porque o outro não conversa com ele. A gente precisa voltar a construir política em Minas Gerais como sempre foi feito. Sempre foi na base do diálogo, sempre foi na base da convergência e, acima de tudo, na solução que as pessoas esperam, né? As pessoas querem um governador com experiência em gestão, que converse com todo mundo, que tenha diálogo, que mesmo que não vote no presidente da República, que vá lá resolver os problemas de Minas Gerais. Isso está medido em todas as pesquisas e eu tenho muita convicção de que nós somos capazes de oferecer essa solução, até por uma questão de responsabilidade. É o que muitos prefeitos têm falado comigo. Nós temos a responsabilidade de ocupar um espaço que só os municípios podem ocupar. Ninguém aqui pode falar pelas cidades de Minas Gerais. Só quem pode falar pelas cidades de Minas Gerais são os prefeitos, prefeitas, vereadores, porque eles é que estão lá, sofrendo pancada todo dia, acordando com gente na porta já de casa, cobrando uma consulta, uma vaga na UTI, uma cirurgia, uma vaga na creche. Nós é que sabemos o que é isso. As pessoas estão nos municípios. Então nós não vamos nos furtar, nós não vamos deixar de ocupar um espaço que é nosso. O senhor já sabe quando que vai tomar essa decisão, prefeito? Porque a gente já tem aí, o próprio Gabriel começou a rodar o estado, o vice-governador Matheus Simões, né, também ali já tem feito alguns movimentos de campanha. O senhor já tem uma ideia de quando que vai tomar a decisão de se, de fato, vai se decidir concorrer ao governo de Minas? O que eu vejo é que todos só vão tomar a decisão mesmo, até pela conjuntura, pelos prazos legais, por uma articulação que é natural, né, que vai se afunilando ali, um abre mão, o outro que não ia ser candidato, às vezes surge, no início do ano que vem. Eu penso que em fevereiro isso vai esquentar bastante, principalmente. Em dezembro e janeiro as coisas vão se afunilar mais, mas vem o fim de ano, vem o recesso parlamentar, vem o Natal, e apesar de que na prefeitura nada para, né, esse é um período muito agitado, inclusive, que é o período chuvoso, é o período onde um prefeito mais tem problemas, né, a gente está lá focado nisso. Inclusive ontem e hoje chovendo demais e a gente tratando aqui dessas questões também, conversando com a equipe. E eu penso que em fevereiro a gente já começa a ter definições partidárias, esse cenário vai ficar mais claro. Já caminhando para o final, uma última pergunta, vou emendar várias, né? Quando saiu o nome do senhor ali de uma possível, né, pré-candidatura ao governo do estado, se comentou que poderia até talvez ser uma retaliação ao governo do estado por conta da forma, né, como o senhor também saiu do Partido Novo. Se é isso, se o senhor sair como candidato, o senhor vai continuar na MM? Porque foi uma discussão nas eleições, né, que tem que ser um prefeito presidindo a MM. Como que estão essas discussões?
Se eu for candidato a qualquer cargo no ano que vem, eu preciso renunciar à Prefeitura de Patos e renunciar à presidência da AMM. Então veja que é uma situação que não é simples, né? A gente precisa ter muita segurança e tem que ser muito assertivo aí na tomada dessa decisão. Agora, eu jamais tomaria uma decisão em retaliação a ninguém. Acho que isso seria reduzir muito a importância do interior, dos municípios. Eu fui reeleito com mais de 90% de aprovação em um município com 170 mil habitantes, que está entre os 15 principais de Minas Gerais. Hoje eu tenho lá 93% de aprovação. Fui o primeiro prefeito reeleito da história da nossa região, da nossa cidade. A nossa região, ela tem os municípios que mais produzem leite no Brasil, o município que mais produz café no Brasil e no mundo, tem a maior cooperativa de suinocultores, é uma região que vem gerando muito emprego para Minas Gerais, né? Gerando muitas divisas para o governo do estado, para o governo federal, e a nossa candidatura ela representa isso, as diferenças de cada região. A discussão que a gente está colocando representa isso. Precisa esse ator, esse pilar na disputa, ele precisa existir. Tem que ter essa representatividade dos municípios. Apesar de não haver vaidade, né, a gente pode perfeitamente entender que um outro nome tem mais viabilidade. O que a gente não pode nesse momento é deixar que o interior não seja representado. O interior não está aqui só para compor. O interior não está aqui só para apoiar aquilo que é decidido na capital e que vai como um prato feito para nós. Ao contrário, nós é que estamos nos municípios com as pessoas pagando impostos, gerando empregos, e nós temos que estar no centro da discussão. Prefeito, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, também voltar outras vezes. Eu que agradeço pela oportunidade e deixo aqui o meu abraço aos prefeitos, às prefeitas, aos vereadores, a todos que estão nos municípios fazendo esse trabalho diuturno, e me despeço aqui com um dado, inclusive, muito, muito relevante, que mostra que mesmo tendo a menor parte dos recursos, mesmo sendo os mais cobrados, os prefeitos de Minas Gerais têm 70% de aprovação, um índice muito superior ao do governo do estado e ao do presidente da República também, que tem muito mais recursos, né? Então, acho que nós estamos fazendo o nosso trabalho com as ferramentas que a gente tem, conseguindo um grande resultado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!